Boa noite, Arena Jovem! Saudade de todo mundo! Essas palmas foram para mim, muito obrigada, mas agora eu quero a melhor, para aquele que é digno de toda honra e toda glória, amém? Jesus, Pai, seja exaltado nesse lugar, amém? Boa noite você que está me assistindo em casa, estou com saudade de todo mundo, voltei com série nova, palavra nova. E vai ter muita coisa aí. A Andréia, meu som tá bom, gente? Tá achando com tanto eco? Olha só. A Andréia que anunciou que domingo que vem nós vamos ter culto de ceia, e teremos. Mas eu quero comunicar a todos vocês que nós estamos tendo um movimento nessa igreja, que é a entrega de cestas básicas, para ajudar os nossos irmãos que não estão tendo condições de se manter, principalmente depois dessa pandemia. O número de procura de pessoas que nos procuram cesta básica aumentou muito com a pandemia, e as pessoas têm utilizado sim. Nós cremos e oramos que seja por pouco tempo, mas você que pode contribuir, seja com 1 quilo de arroz, com 1 quilo de feijão, 1 quilo que seja na sua casa, contribua. Se você preferir também, entregue em dinheiro para a diaconisa Denise, tá? Nós estamos atendendo aí, em média 12 famílias aqui dentro da igreja com cesta básica. Então toda ajuda é muito bem-vinda. Então a gente marca domingo, dia de ceia, é dia de trazer os alimentos não perecíveis para confortar e ajudar nossos irmãos, amém? Gente, o Breno tá na minha frente, que me deu até ele tá de touca, de máscara. Eita, o frio! Bota a placa para me botar terror aí, né? Tô vendo. E no dia 17 de julho, já tô indo além, já vou anunciar em primeira mão nesse arena aqui, tá bom? Dia 17 de julho nós vamos ter conferência. E a nossa conferência vai ser no Recreio. E após a nossa conferência nós vamos ter um arenão. Arenão no Recreio, dia 17. Então se organize, espalha para geral, fala com a sua célula. Olha, dia 17, o Arena Jovem não vai acontecer aqui na Tijuca, vai acontecer lá no Recreio dos Bandeirantes. Da mesma forma que nós procedemos com o batismo, nós vamos organizar para que ninguém fique de fora dessa festa, desse movimento. Mas para que nós possamos organizar isso, eu preciso de nomes com antecedência, tá bom? O John já falou que é o primeiro da lista. Chega primeiro que a pastora lá. A Kelly também levantou a mão, tá bom. Amém? Então, arenão. Então a gente vai estar lá misturado com a regional, vai ser uma bênção, tá bom, gente? Eu acho que de avisos era só isso. Eu quero falar com vocês sobre a nossa próxima série, mas antes eu quero convidar você a fechar os seus olhos, amém? Curvar suas cabeças, colocar a mão na sua mente. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco a minha mente agora à disposição do Teu Espírito Santo. Que todo preconceito, que todo conceito, Pai, pré-estabelecido, Senhor Deus, que vá contra a Tua palavra, hoje nós te damos liberdade, Senhor Deus, para quebrar, para entrar, quebrar sofismas, fortalezas que se levantam, Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo encontre liberdade para construir em nós os conceitos bíblicos, os conceitos do reino dos céus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém, gente, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou estar falando hoje a série, qual é o nome da série? Tá escrito, vai lá, gente. Stalker. E aí, segundo a Eliane, é Stalker. Gente, olha, eu quero pedir ajuda de um voluntário. Andréia, você pode ficar com o Pedrinho por enquanto? Obrigada. Qualquer coisa tem aqui atrás, Tá bom? Stalker. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Tchan, tchan, tchan. Quem nunca stalkeou alguém? Precisa levantar a mão, não, que vocês estão com vergonha. Mas todo mundo aqui já stalkeou. Não é verdade? Todo mundo aqui já stalkeou.
Porque isso, a curiosidade faz parte da natureza humana. Nós somos curiosos. E essa é uma linguagem, né, uma sigla muito nova. Eu estou com uma amiga que ela perguntou nas mídias sociais: gente, quem é a pessoa que entra na sua rede, olha tudo, fuxica tudo, mas nunca interage com você? Quem é isso? Me ajuda. Eu falei: é stalker. Aí ela virou e falou: parabéns, mãe de adolescente. Eu falei: mãe de adolescente e pastora de arena, né? Rapidinho eu tive que entender o que era stalkear. E isso acontece conosco de forma cada vez mais natural. Estou certa ou estou errada? Eu encontro uma pessoa aqui, eu me interesso pela vida dela. O que eu faço? Imediatamente, em 2 minutos eu já sei a vida dela inteira no celular. Não é isso que acontece? A gente vê com quem era amigo. Porque assim, antigamente, na época dos pais de vocês, porque não é da minha época, né? Quando a gente se interessava por alguém na escola, na faculdade, no colégio, a gente tinha que arranjar amigos em comum. Aí, por exemplo, eu estou aqui interessado no meu marido, né? No José Luiz. Só que ele não é meu marido, eu estou interessado no José Luiz. Mas o Breno é amigo do José Luiz. Então, o que eu fazia? Qualquer um fazia? Colava no Breno, porque o Breno era a pessoa que ia me ligar ao José Luiz. E ali você sugava todas as informações. O Breno seria a minha rede social. Hoje em dia isso não precisa. A gente vai lá com o nosso celular e a gente tira todas as informações que nós queremos, não só das pessoas que nós estamos interessadas, mas de todas as pessoas que nós admiramos, as pessoas que nós passamos a ter como referência. Isso é tão forte na nossa sociedade, que a pessoa não sabe, mas você se torna a melhor amiga dessa pessoa. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Meu amigo do peito. Não é não? Se fizer com ele, se fizer com fulano, se fizer com ciclano, começa o problema. Não compra o problema. O problema não acontece só com a personalidade do Instagram. Todos os seguidores deles compram a briga. A gente vê isso muito nitidamente quando acontece o quê? Na nossa sociedade. O negócio chamado Big Brother. Não é não? Eu estou falando com vocês, não é não? Tá todo mundo aqui sabe do que eu estou falando, né? Vocês não estão interagindo, você fala assim: se eu interagir, depois a pastora vai chamar no gabinete. Meu irmão, tá vendo Big Brother? Mas a gente vê isso muito nítido, tá? Muito nítido. As pessoas se levantam e se ofendeu aquele que você gosta, aquele que você admira, você é totalmente contrário àquele, você não quer saber. Por quê? Porque você se sente participante da vida do outro. E isso é tão sério, é tão forte, é tão profundo, que também, além do amor, também pode trazer o que? O ódio, a raiva, os haters. Tudo isso pode ser feito. Então hoje é muito comum. E isso vem de quê? As pessoas estão buscando de todas as formas se expor cada vez mais nas redes sociais. Seja porque elas querem, qual é a profissão? Antigamente, né, as crianças perguntavam assim: o que você quer ser quando crescer? Aí se a criança não falasse aquelas profissões tradicionais, ela falou assim: eu quero ser atriz, eu quero ser cantora. Ou falava: eu quero ser jogador de futebol. Hoje em dia as meninas falam o quê? Eu quero ser influencer. Eu quero ter um canal no YouTube. Eu quero ter não sei quantos seguidores. Então isso vira referência. E para a pessoa atingir aquele objetivo que ela quer, porque vocês são de uma geração que isso está se tornando cada vez mais natural, e cada vez mais precoce, e cada vez mais cedo, eles se submetem a todo tipo de exposição. A sua vida passa a ser uma vitrine. E não tem mais diferença do que é privado, o que é particular e o que vai para as mídias sociais. Na verdade, a gente sabe que tem. Porque ninguém coloca lá o que não gosta. O seu lado escuro, o seu lado feio, não é verdade? Todas as pessoas vão colocar a melhor foto. Hoje eu tive o prazer de passear de moto no Rio de Janeiro, e eu olhando assim para a orla, eu via a quantidade de pessoas tirando foto armada para a rede social.
pegando a bicicleta, a roupa com a cor da bicicleta, com não sei o quê, com fundo. E a gente sabe para onde vai parar aquilo com o pôr do sol. E a gente sabe aonde vai parar isso, né? Então, um exemplo muito forte do que eu estou falando para vocês foi o exemplo que todos vocês sabem, do Whindersson Nunes com a Luísa Sonza, não é? Verdade? Falei o nome dessa mulher certo? Falei? Que bom, parabéns para mim. O que aconteceu? A pessoa que se sentiu ofendida por o que acha que aconteceu, porque ninguém sabe a realidade da história, e todo término, todo divórcio, as duas pessoas são responsáveis por aquele término, aquele divórcio, condenaram ela e colocaram ele como vítima, como herói, não sei qual a palavra você quer colocar aí. E aí os haters se levantaram contra ela, e aconteceu o quê? Ela não deu conta. Ela não deu conta de lidar com tanta afronta, de tanta agressão. Começaram os perseguidores, os haters começaram a acusar ela. E olha com quanto tempo deve ter acontecido, o término do casamento dele já deve ter acontecido há muito tempo. Mas as pessoas não esquecem. Por quê? Porque as pessoas se colocam na posição de stalker. E o que é stalker? Stalker quer dizer perseguidor. Aquele que tem a obsessão por tomar conta da vida de alguém. Nossa, pastora, você começou a perguntar, quem aqui já stalkeou? E agora você vai me dar um conceito desse? Eu não sigo ninguém. Nem todo mundo, né, que stalkeia a rede social de uma pessoa vai virar um perseguidor, vai virar um stalker verdadeiramente. Mas isso é uma linha e uma tendência que, se a pessoa não tiver estrutura emocional, não tiver estrutura psicológica, ela vai ficar refém daquele tipo de comportamento, tá bom? Então é aquele que segue obsessivamente outra pessoa, vigiando sua rotina e que pode resultar até em ataques. Isso é uma coisa nova? Nossa, é só a sua geração que está tendo esse problema? Claro que não. Sabemos a história que foi muito famosa de John Lennon. Não é verdade? Um próprio fã, que poderia ser chamado de stalker se tivesse rede social hoje, foi assassinado pelo fã. Ele foi lá e foi assassinado pelo fã. No Brasil, nós tivemos algum tempo atrás a Ana Hickman, que um cara um fã entrou no quarto de hotel dela e tentou matar ela. E o cunhado dela foi ferido. Então isso acontece, isso é real, sempre existiu. Mas conforme eu falei com vocês, nem todos os casos de stalking vão se transformar em perseguições. Mas qual é o objetivo dessa série, pastora? Primeiro eu tenho que falar para vocês do que a gente vai falar, por isso que no primeiro dia a gente demanda um pouquinho mais de tempo. Qual é o objetivo dessa série? Nos mostrar que não é só por causa de uma super exposição nas mídias sociais que as pessoas stalkeiam. Não é só por causa disso. Na verdade, a série vem mostrar que existe uma carência, uma falta de identidade dessas pessoas. Porque quando eu começo a seguir a vida da Kelly, começo a seguir a vida da Raquel, até aí tudo bem, mas eu começo a olhar como parâmetro a vida deles, sem levar em consideração a realidade delas, a história de vida que fez elas viverem aquilo ou estarem participando daquilo, você começa o quê? A desejar a vida que essas pessoas têm. E isso é fruto de uma crise de identidade. Porque cada um tem o direito de viver o melhor nessa terra, amém? Deus preparou para cada um, mas você tem uma identidade. Amém? Repete comigo, eu tenho uma identidade. Deus me fez único. Deus me fez com características únicas. Ninguém na face da terra vai sorrir como o Alisson. Vai ser pulante como o Breno na hora da dança. Não é? Ninguém vai ser talvez prestativo como a Raquel. Cada um tem o seu talento. E não adianta eu querer ser a Raquel, ou querer ser o Railson, ou quem quer que seja. Porque Deus me deu um talento especial. E enquanto eu me preocupo em parecer com alguém, eu saio da essência que Deus me deu. Então essa série fala sobre isso. Amém? É aquela velha incontrolável curiosidade que o ser humano tem de experimentar coisas diferentes, coisas novas.
né? Quantos aqui querem, com 30 anos, 40 anos, colecionar várias experiências? Não é? Que sejam positivas. O problema é que muitas das vezes, por essa exposição maçante nas mídias sociais, nós queremos qualquer experiência, aceitamos qualquer experiências que nos machucam, experiências que nos deprimem, que nos colocam para baixo, que sejam experiências de crescimento, experiências de colocar para cima, de estudar, de arranjar um emprego, de colocar um intercâmbio, o que seja. Hoje eu tive tanta alegria, a pessoa vai dar o testemunho, eu não vou falar, mas ela virou e falou: pastor, hoje eu concluí um ciclo na minha vida de estudo, e foi graças ao Arena. Eu fiquei tão feliz, o Arena me estimulou a estudar, eu concluí esse ciclo de estudo. Então eu fiquei tão feliz, porque às vezes isso para uma pessoa é tão simples, é tão básico, mas para ele deu valor a essa conquista, a esse passo, porque só ele sabe as dificuldades que ele teve que enfrentar para fazer, para concluir. Então essas experiências é que são importantes na nossa vida, porque elas deixam um legado, elas deixam frutos positivos, e a igreja tem esse papel de despertar o melhor que há dentro de você, porque Cristo colocou a essência dele sobre você, amém? Então tudo que vem da plenitude de Cristo está disponível sobre você, mas você vai precisar escolher quais as atitudes que você quer manter na sua vida, quais as atitudes que você quer tirar da sua vida, porque todas as nossas decisões vão ter colheitas, não tem jeito, amém? Então hoje você está preparado pelo que eu vou falar hoje? O tema hoje é a primeira vez, eu vou falar sobre sexo, tá bom? E esse é um tema que é muito polêmico, principalmente dentro da igreja, e eu não sei porquê. Porque quem criou o sexo? Foi Deus. E por que a gente não pode falar sobre ele? Por que a gente fica ruborizado para falar sobre ele? Por que a gente fica constrangido para falar sobre ele? Então hoje nós vamos falar. E nós vamos falar o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Amém? Como eu falei com vocês, a gente está iniciando uma série, e essa série vai ser bem diferente. Normalmente a gente tem vinhetas, pequenos vídeos, a gente desenvolve a palavra. Dessa vez vai ser uma experiência nova, amém? Uma experiência nova. Nós vamos ter vários episódios. Cada arena que você vier vai ter um episódio de uma série. E aí você vai ver um pequeno episódio, a gente vai seguir com a palavra, tá bom? Então agora vai rodar o primeiro episódio e a gente depois conclui a palavra. Social na casa do Vitinho. Aquele tipo de evento que ninguém quer perder, né? Mas também, pô, o bicho é quase um gênio, playboy, bilionário e filantropo. Porque se tem uma coisa que o Vitinho sabe fazer e ele faz muito bem, é distribuir cachaça pra geral! O cara nasceu pra filantropia, né? Só que da cachaça. Ai, Vitor! Oi, Madu. Ah, nem, Vitinho. Essa amizade aqui é aquela típica
amizade de best friend, de super amigas e tal. Essa aqui é a Bia, a namoradinha do Vitinho, que tá se achando a primeira dama da festa. Essa guria vive no mundo da fantasia, pô. Já essa outra aqui, Maria Eduarda, a micro-influencer com mais de 50k, esconde uma parada que ela morre de vergonha. Mas também, pô, quem olha pra mulher dessa, toda empoderada, vai acreditar que ela é pura e virgem? É, pô, virgenzinha. Acredita nisso? O que você acha do Henrique, amiga? O Henrique? Faz tempo que ele comenta todas as minhas fotos. Sério? Deixa E eu é o ver. primeiro, sempre. Nossa, que gado! Meu Deus. Sério. Ai, amiga, sei lá. Não, já Você tá acha que eu passando da devo? hora. Verdade. E hoje, você sabe se ele vem? Claro que ele vem. Ele não perde a oportunidade de se dar bem em cima de alguém. E ele é mal paga-pau do Vitor. Ah, falando nele ali, ó. Olha quem chegou. No banheiro. Já volto. Desce, sobe, sobe, vai. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. E aí, Madu? Quando é que você vai me dar uma chance, cara? Garoto, você não sai do meu pé, né? Ô, Madu, é sério, eu tô apaixonado em você, velho. Agora tu vai dizer que não quer. Tu fica lá no Insta mandando aquelas fotinhas me provocando, tá ligado? Eu sei que você gosta de mim. Opa, não. O que é? Até parece que eu ia deixar mostrar uma parada dessa aqui, né? Ah, por favor. Mas vamos de spoiler, então. Finalmente, a Mariazinha se tornou mulher. Já levantou a placa para mim? E aí, gente? Isso é comum ou não é comum acontecer onde você frequenta ou frequentou? É ou não é? Muito comum. Muito comum. Se eu for conversar com qualquer jovem, dentro da igreja ou fora da igreja, independente da religião que ele sirva, a maioria perdeu a virgindade por pressão dos amigos. A maioria fez porque já estava ficando para trás. Não ia ser aceito no grupo, já era zoado. Ah, não vai não, pô, é a virgenzinha, e o cara é purinho, sei lá. Quantas, eu lembro, várias vezes as pessoas. Sabe por quê? E eu fui muitas das vezes as pessoas que incentivavam as pessoas a fazer as besteiras. Muitas das vezes. Mas a consequência não era na minha vida, era na vida do outro, né? É muito fácil a gente colocar a pilha errada, a gente incentivar a fazer coisas que a gente não vai colher as consequências. Você vê ali no papo com aquela menina tinha o segredo, como o Stalker falou, mas ela se trocou por uma coisa tão banal, dentro do banheiro, algo tão assim. E a gente pergunta, qual o valor que essa menina tem de si mesma? Porque é isso que o mundo quer construir para você. Que sexo é algo que não tem valor nenhum. Que sexo é só para satisfazer
aquele momento. Você precisa fazer para satisfazer aquele momento. Ou você precisa fazer porque você precisa ser aceito no seu grupo. Como é que você vai andar com seus amigos se você não tem uma rotina de vida sexual? Então, apesar de ser um pouco instigante essa série, ela tem coragem de falar a verdade, que muitas das vezes a gente não consegue falar nem no gabinete com as pessoas. Sobre esse assunto a gente não quer falar. Mas a realidade é que a adolescência, e aí eu falo entre o período de, não só terminando nos 18, mas 20, 20 e poucos, ela é um período onde o caráter do indivíduo ela é formado. E aí você começa a ter a percepção de quem você é verdadeiramente. Porque até quando você é criança, você é aquilo que o teu exemplo é. Só que quando você entra na fase da adolescência, você começa a ter uma vida um pouco mais autônoma. E aí começa a construção dos seus gostos, das suas opções. E você vai começar a querer, né, a tomar atitudes e decisões um pouco distantes do que a sua família te ensinou. E aí você começa a se submeter a decisões e posicionamentos que às vezes vão contra os seus princípios, contra as suas vontades. Não precisa levantar a mão, mas quantos aqui, que eu não quero expor ninguém, quantos aqui só ficaram com alguém porque todo mundo pilhou você para ficar? Na verdade, você nem queria ficar com fulano. Tenho certeza que a maioria está entendendo do que eu estou falando. E aí você foi e falou, meu Deus, o que eu fui fazer? Você se arrependeu profundamente, porque é assim que a questão acontece. Tá? Então a sexualidade ela possui uma parcela significativa para o desenvolvimento das pessoas. A procura pelo sexo, pelo prazer, pela satisfação pessoal e satisfazer os desejos é que as pessoas dessa geração buscam com frequência. E não só dessa geração. Isso acontece desde que o mundo é mundo, tá, gente? Só que cada vez mais, e essa cultura de vamos experimentar, eu sou muito jovem, então eu tenho que fazer test drive antes de saber, né? Eu tenho que experimentar. Mas por que as pessoas pensam assim? Elas pensam assim porque elas não sabem o que verdadeiramente representa o sexo. O sexo é bom? Claro que é bom, ninguém vai negar. Mas ele foi criado, ele foi projetado para ser algo máximo entre o homem e a mulher. Gênesis 2, Deus fala que Ele criou o homem e a mulher para serem uma só carne. E é ser uma só carne é corpo, alma e espírito. Então o sexo é sinal de uma aliança. Nós não somos animais irracionais, onde não vamos lá, fazemos, satisfazemos os nossos prazeres e saímos e depois nem falamos com a pessoa. Não é isso. Sexo é algo profundo. Ainda que você vá com a pretensão só de fazer, você deixou uma parte de você nessa pessoa e essa pessoa deixou uma parte dela em você. Não tem jeito. As consequências, elas virão. Amém? E é sobre isso que eu quero falar hoje. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês antes de tudo cuidado com as pessoas tóxicas ao seu lado. Eu acho que isso é muito importante. E eu vou dar um exemplo de uma pessoa na Bíblia que eu acho que nunca foi usada para esse assunto. Mas eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1. As pessoas, elas têm um chamado, elas têm uma identidade de Deus sobre a vida delas. Amém? E o mundo, o diabo e o pecado vai desvirtuando isso cada vez mais. E você vai olhando o sexo como algo apenas para te satisfazer e não como algo, o ápice de uma relação. A tal ponto de você usar essa pessoa como um objeto. Tipo assim, eu estou precisando fazer isso aqui, eu tenho que desaguar aqui, então é ela que eu vou usar, ou é ele que eu vou usar, ou o que quer que seja. Isso é uma visão deturpada. É o que Satanás quer colocar na sua geração, na nossa geração. E aí o que acontece?
Jonas, no capítulo 1, no versículo 1, abre lá para mim, por favor, que eu não vou conseguir ler da minha Bíblia, que aqui é muito escuro nessa hora. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Próximo. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. 3. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Grave essa frase. Jonas fugiu de Deus. Jonas fugiu do propósito de Deus. Jonas ouviu a voz de Deus e ele foi para o outro lado. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Então o capitão desceu para falar com ele. Então o capitão desceu para falar com ele, com muito medo. Os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorresse e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas fazia o quê? Dormia. Todo mundo descabelado por causa de Jonas. Todo mundo sofrendo as consequências por causa da desobediência de Jonas. E o Jonas estava fazendo o quê? Dormindo. Não era nem com ele. Próximo. Não, termina aqui. E ele estava dormindo, né? Aí o capitão fala: como pode dormir numa situação dessas? Disse: levanta-se e ora ao seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção e nos poupará a nossa vida. O que eu quero dizer para vocês? Jonas teve um chamado. Amém? Jonas teve um propósito. Se você está me assistindo aqui nesse momento, você tem um chamado. Você não está aqui nessa igreja hoje por acaso. Você não está aqui porque, meu colega me chamou, eu estou devendo uma visita. Não existe coincidência no reino de Deus. Deus tem um propósito sobre você. Você está aqui porque Deus quer revelar sobre você o amor dele, o chamado dele para a tua vida. Assim como revelou para de Jonas. Agora você pode ter duas atitudes no dia de hoje: ou obedecer e se render ao chamado que Deus tem para você, ou virar as costas e falar: vou para o outro lado, não é comigo que Deus está falando. Jonas escolheu balançar os ombrinhos e ir para o outro lado. Quem colheu o preço da desobediência? Foi só Jonas? Quem colheu o preço da desobediência foi só Jonas? Não, todos os que estavam no barco. Por isso, cuidado com se relacionar com pessoas tóxicas. Se você convive com pessoas promíscuas, se você convive com pessoas que gostam de pornografia, que gostam de fazer maldade, que gostam de usar os outros, enganar os outros, você vai colher as consequências dos atos dessas pessoas também. Vai resvalar em você. Não tem jeito. Enquanto aqueles marinheiros estavam desesperados, retirando do barco aquilo que eles achavam que era sobrepeso, o principal estava fazendo o quê? Dormindo. Eu não estou nem aí. Aquele rapaz pegou. Aquele rapaz que olhou para a Madu lá no banheiro, que pegou a Madu no banheiro. Aquele pastora. Aquele rapaz que pegou Madu no banheiro, ele não está nem aí. Qual a consequência que aquela menina vai ter? Não está nem aí. Se passou doença, se não passou doença, se ela vai ter uma gravidez, afinal de contas ele é homem, quem carrega a barriga é a mulher. Não é verdade? Quem tem que se virar para criar é a mulher. Não está nem aí. E como vocês vão se prestar a conviver com pessoas assim? Pessoas que não medem as consequências dos seus atos, que não querem colher as consequências deles. Desculpa falar, gente, mas esse é o mundo que nós temos vivido. As pessoas estão lutando
por aborto, ao invés de se preocupar em fazer sexo seguro. Seja responsável. Se vai fazer sexo, se previna. Mas não, as pessoas preferem, ei, vamos levantar a bandeira. É um ser que você vai criar dentro de você. E sexo é coisa para adulto. Não é coisa para criança. Você tem que saber as consequências. O que vai implicar no seu corpo, no seu físico, no que você vai fazer, se você tem maturidade para isso. Tudo isso é importante. Amém? Então Jonas estava fugindo do próprio Deus. E todos no barco pagaram um alto preço por estar perto dele. Então eu quero te dizer nessa noite, primeiro, não seja Jonas. Não seja Jonas. Porque Jonas fugiu do propósito de Deus. E as consequências foram para as pessoas, não só para a vida dele, mas para as pessoas ao redor. Então, muitas das vezes, nós machucamos e magoamos as pessoas que nós amamos, porque nós continuamos e persistimos em fugir do propósito que Deus tem para nós. Não seja como Jonas, mas também não seja como aqueles marinheiros. Quem você tem colocado dentro do seu barco? Você tem um caminho, você tem um propósito. Quem tem entrado no teu barco? Você tem permitido entrar na tua vida, dar palpite, dar pitaco, andar com você, dividir suas dores? Quem você tem deixado entrar no teu barco? Porque enquanto Jonas esteve no barco do marinheiro, o barco quase afundou. Quase afundou. Eles precisaram fazer o quê, gente? Quem conhece a história de Jonas, me ajuda aí. Tiraram Jonas do barco. Nós falamos muito do Jonas e a baleia, Jonas e Nínive. Mas sobre isso é a realidade. Os marinheiros, quando descobriram que ele era a causa daquela tempestade e que aquele navio ia afundar, eles jogaram Jonas no barco. Então não hesite em jogar fora pessoas tóxicas da sua vida. Não hesite em jogar fora pessoas que têm te levado para caminhos de morte, para caminhos de destruição, para caminhos, vamos fazer uma resenha lá só hoje. Que isso, você é jovem. Se você tomou uma decisão com Deus, não abra mão do propósito de Deus na sua vida, amém? Amém? Amém, querido, você tem que sair daqui com intensidade. Glória a Deus. Amém? Então, é isso que eu quero deixar para você. Você pode parar e pensar, existem tempestades na minha vida que poderiam ser evitadas. Você já parou para pensar nisso? Existem tempestades na minha vida que poderiam ser evitadas se eu tivesse tomado um posicionamento. Se eu tivesse dado um basta. Se eu tivesse falado, Jonas, você não vai mais andar no meu barco. Acabou. A partir de hoje chega. Eu não quero esse tipo de tempestade a qual eu escolho, o deserto que eu crio, eu sou responsável em tirar ele da minha vida. Obrigada, Breno. Muito obrigada. O deserto que eu crio, a tempestade que eu procurei, Deus não vai resolver para você. Não adianta você orar, você fazer propósito e falar, Deus, olha a tempestade que eu estou vivendo. É você que tem que se resolver com Deus. Essa tempestade a que você procurou, você precisa resolver. O que os marinheiros fizeram? Tchau, Jonas. Partiu, pode ir embora. Mete o pé. É isso que nós precisamos fazer, ok? Então, se você carrega esse tipo de relacionamento, você está trazendo para dentro da tua história as consequências das atitudes deles. Porque ali ninguém estava fugindo de Deus, quem estava fugindo de Deus era Jonas. Mas todos eles sofreram as consequências pela desobediência de Jonas. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre relacionamento é sobre isso. Afaste-se de pessoas tóxicas. Tenha uma amiga, pelo amor de Jesus, que fale para você, você não vai fazer isso. Isso vai te destruir. Tem um amigo que vai falar, cara, você não vai se envolver com esse tipo de gente. Tem um amigo que vai falar, você vai para a igreja comigo, você vai para a célula comigo, vamos ler a Bíblia junto. Esse tipo de amigo vai te valorizar. E eu não estou falando isso porque eu sou pastora não, tá, gente? Porque eu já vivi o outro lado da moeda. E as consequências foram altas que eu paguei. Quem vê assim a pastora, né? Nasceu na igreja,
viveu crente. Não, gente, crente não faz crentinho. Tá? Crente não faz crentinho. Cada um precisa ter a sua experiência única e pessoal com Deus. E enquanto você não tiver essa experiência única e pessoal com Deus, você não descobre quem você é. Um dos mecanismos, uma das ferramentas de você retirar pessoas erradas da sua vida, pessoas que te levam para o caminho da morte, é você saber a sua identidade. A falta da identidade, de saber quem você é, te leva ao caminho da morte, porque qualquer um pode fazer qualquer coisa. Verdade? Quando você não sabe quem é, em todas as áreas da nossa vida é assim. Você nunca beijou? Beija. Vai lá, minha filha. Vai dar lá um beijo logo, inaugura essa boca e vambora. É assim. Aí depois vem a virgindade. Vai lá logo, faz logo. Como é que você tem essa idade e ainda nunca fez? Pelo amor de Deus, é a única virgem. E aí a pessoa fica constrangida na roda, né? E a gente pode falar desse papo que fulaninha é virgem. Não é isso? É assim, gente, que a vida funciona. Ok? Olha só. Quando eu falo de identidade, eu quero que você entenda o seguinte: Deus te criou para ser único, amém? Deus te criou para ser único. Você é único na face da terra. Não tem ninguém igual a você. E isso é muito importante. Tão sério que lá em Gênesis Deus fala que Ele criou você à imagem e à semelhança dEle. Você não é a imagem e a semelhança de qualquer um. Você não é a imagem e semelhança do Neymar, do Whindersson Nunes, de quem quer que seja no Instagram, em qualquer outro lugar. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Amém? Ele é o seu parâmetro, Ele é a sua referência. Nós podemos admirar as qualidades das pessoas? Claro que podemos. Óbvio, eu também admiro pessoas, com certeza. Mas se essas pessoas me levam a pensar ao contrário do que Deus diz sobre mim, eu posso amar. Se até meu marido me faz crer algo diferente do que a Bíblia diz sobre mim, eu digo isso. Não. Se meu pai ou minha mãe me faz crer em algo do que a Bíblia diz sobre mim, eu vou falar para mim mesma, isso não. Porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Amém? Então essa identidade, ela precisa ser muito evidente dentro de você. Ok? Quando você descobre isso, você para de repetir comportamentos errados. Você não se importa. Eu já contei aqui para vocês, meus discípulos já estão careca de saber, né? Mas assim que eu me converti, eu queria agradar todo mundo. Eu queria estar na igreja, mas eu queria agradar o povo da faculdade, eu queria agradar o povo que eu me formei do colégio. Então eu queria estar em todas as resenhas, em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que com isso, com o tempo, eu estava me machucando. Por quê? Porque os princípios que eu tinha da velha criatura não estavam mais funcionando dentro de mim. Não era mais eu. Eu não mudei. Deus restaurou a minha identidade, é diferente. Eles falavam, Cristiane, você mudou muito. Não, mas assim, quando a gente descobre que Deus te criou você percebe que Deus, quando entra na sua vida, Ele restaura o seu ser. E aí os princípios que eu vivia não funcionavam mais lá no mundo. E aí eu ia para uma festa, porque era aniversário da minha melhor amiga, da 5ª série. E eu passava mal lá dentro. E eu não sei o quê, mas eu tinha que estar, porque eu tinha que mostrar, dar um bom testemunho. Até que um dia, gente, teve um tiroteio naquele negócio, bateu polícia. E todo mundo para a delegacia, eu consegui sair, não fui para a delegacia. Eu falei, Deus, obrigada, Jesus. Nunca mais eu boto o pé aqui. Nunca mais eu boto o pé aqui, sabe por quê? Porque esse lugar não é para mim. Você já imaginou eu dentro da igreja ligar para o meu pai, eu estou aqui preso na delegacia? Vocês já imaginaram isso? Meu pai sabendo que eu estou indo para a igreja e eu saí para a festa de uma amiga aparecendo dentro da delegacia? Eu falei, Senhor, isso não é para mim. Mas um ano passou e essa mesma amiga me chamou para o aniversário dela de um ano, depois de um ano. Ai, agora nós somos amigas, eu não abro mão de você na minha festa. Começou um assédio. Eu fiz, sabe o quê? Igual os marinheiros. Falei, quer saber?
Claro que eu falei com amor, né? Falei, querida, deixa eu falar uma coisa pra você. Você é minha amiga, você me ama. Amo, claro, então você vai respeitar o jeito que eu sou. Eu não sou mais essa pessoa que você espera. Se você quer ser minha amiga, você vai ter que ser minha amiga do jeito que eu sou. Eu comemoro o aniversário com você no café da manhã, no almoço. Agora não me chama pra boate, que eu não vou. Virou minha amiga? Continuou minha amiga? Não. Por quê? Porque a amizade era para funcionar naquele esquema. E eu disse não para aquele esquema. Foi a melhor coisa que eu fiz. Sabe por quê? Eu ia para aquele esquema, mas eu me violentava. Eu passava mal depois. Eu passava mal. Aqui era o lugar que eu queria estar. Lá não. Lá eu estava fazendo para ser aceita. Mas por quê? Porque eu não sabia quem eu era. Quando Jesus revelou para mim quem eu sou, a minha identidade, eu falei, chega, eu não preciso me submeter a isso para ter amizade. Obrigada. Eu não preciso. Abra sua Bíblia rapidamente em Efésios 1, que eu quero ler para você. Para que você foi chamado? O que você foi chamado para fazer? Amém? Isso precisa ficar gravado no seu coração. Efésios 1, essa água é minha, gente? Obrigada. Versículo 3. Todo louvor seja a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então, se você está em Cristo, se você é nova criatura, Deus separou para você o quê? A bênção. Está reservada. A bênção de Cristo Jesus estão reservadas nas regiões celestiais. Então você vai falar para você, quando você levantar, acordar, olhar, eu sou abençoado. Amém? Eu sou abençoado. Podem falar que você não vale nada, que você não presta, que você é isso, que é pior que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você vai falar, não importa o que dizem de mim, porque eu sou abençoado. Próximo. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu. Ele te escolheu. Marca isso na tua Bíblia. Meu irmão, pega a tua Bíblia física e marca isso. E escreve do lado, Ele me escolheu. Amém? Você não é um acidente. Você não é qualquer coisa. Seu pai e sua mãe podem dizer que você é um acidente, mas Deus diz que não, que Ele te escolheu antes da fundação do mundo para te amar. Amém? Então Ele te escolheu para sermos santos, sem culpa diante dEle. Essa vida de pecado, de culpa, não foi projetada para a sua vida. Deus escolheu você para ser filho dEle, para ser abençoado, amém? Para ser amado e para viver uma vida livre da culpa. Versículo 5. Ele nos predestinou para si. Ou seja, querido, o seu destino está para quem? Você foi criado para quem? Para Deus. Antes de você ser criado, Ele te predestinou para Ele, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Essa é a sua identidade de filho. O pecado, quando você aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, ele não tem mais força, não tem mais poder sobre você, porque você passa a buscar viver cheio do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que te capacita a dizer não do pecado, e você passa a ser adotado por Ele, pelo teu Pai do céu, porque esse nunca errou com você, esse nunca falhou com você. Próximo versículo. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. 7. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Você foi comprado. Amém? Então você pertence a Ele. Você pertence a Ele. Quando nós cantamos isso no louvor, Senhor, eu te pertenço, eu pertenço a Ti, o meu coração te pertence, é porque Ele derramou o sangue dEle. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos comprados. E é esse poder do sangue que te faz
poder viver em liberdade. Não liberdade para fazer o que você quer. Não liberdade para fazer os desejos da sua carne, porque se você tiver escravo da carne, você volta a ser escravo. Mas viver a liberdade e exercer a plenitude de Cristo sobre a sua vida. Quais sonhos que Deus tem para você? Quais são os sonhos, os planos que Deus tem sobre você? É essa liberdade que Jesus te chama para viver, amém? Versículo 8 que eu vou terminar. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Deus derrama sobre você graça, sabedoria e entendimento para dizer não às coisas erradas, para dizer chega, para dizer basta. E eu quero te dar um dever de casa. Eu quero que você leia esse capítulo 1 de Efésios e marque toda a promessa de Deus para você. Amém? Ele te abençoou, Ele te fez santo, Ele te escolheu, Ele te predestinou, Ele te adotou, você é filho de Deus. E todas as vezes que Satanás e seus demônios vieram no seu ouvido dizer que você não presta, que para você não tem jeito, que você tem que voltar para a lama, que você não há esperança, você vai lembrar das promessas de Deus sobre a sua vida, amém? Você vai lembrar o que Deus tem sobre mim, é isso que eu sou. Amém? Você não precisa repetir esse tipo de comportamento. 1 Coríntios 6,19 diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientemente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você é templo do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo habita em você. E aí, querido, eu quero falar uma coisa para você. Quando você faz sexo com qualquer pessoa, tudo que está nela, seja bom e ruim, passa para você. E esse Espírito Santo que habita dentro de você, ele não consegue habitar dentro de você, porque ele não habita em meio ao pecado. Vocês entenderam por que o sexo antes do casamento é pecado? Não tem como o Espírito Santo habitar, crescer, te usar e desenvolver quando você não cumpre os princípios. Sexo é troca. Troca de energia, troca de coisas espirituais, de questões emocionais. Por isso, é algo sério, é algo importante para Deus. Amém? Então você foi comprado por um alto preço. A palavra de Deus diz nesse versículo que nós somos templos do Espírito e fomos comprados por um alto preço. Jesus pagou um alto preço pela sua vida. Não foi ouro, não foi prata, foi o sangue de uma pessoa, de um cordeiro que não tinha pecado. Ele morreu, ele sofreu para que você viva uma vida abundante, amém? Então valorize isso na sua vida, tá? Aquilo que governa a sua vida te torna escravo. O que tem governado a sua vida? Você tem sido escravo. Quais são os pensamentos que têm direcionado a sua vida? Quais são os pensamentos que governam os seus sentimentos, as suas atitudes e as suas decisões? Você é escravo dele. Então quando nós falamos, se renda a Deus, deixa ele te governar, deixa ele te conduzir, você se torna totalmente dependente dele e não do mundo, amém? Os impulsos sexuais, eles podem estar te destruindo e principalmente destruindo a sua identidade, quem você é. Eu não sei vocês, mas eu tive experiências de me sentir um lixo depois. Eu tive experiências profundas de satisfazer a minha carne e depois me sentir um lixo. Dores, feridas que causaram em mim, que eu precisei de muito tempo de choro no altar para Jesus restaurar. Coisas que afetaram meu casamento, meu relacionamento com meu marido, que eu poderia, se eu tivesse conhecido a palavra de Deus, ter me guardado para o momento certo, para a hora certa. Mas não foi assim. Não foi assim. E aí as consequências vieram na minha vida.
E eu quero dizer para você, não importa como você está na sua vida. Se você já passou na mão de muitos, se você não passou, se você hoje ainda é virgem, mantenha a sua virgindade para o casamento. Você vai ver a bênção de Deus se executando na sua vida. Tem um pastor em Brasília, o pastor Dudu. Ele falou que aos 18 anos, ele deve ter uns 30, 32. Ele falou que aos 18 anos ele perguntaria para uma menina: quais são os seus interesses? O que você gosta de fazer para namorar essa menina? Ele fala: quão consciente, a pergunta que eu não posso deixar de fazer para minha futura namorada é: quão consciente dos seus traumas e problemas você é e o quanto você está trabalhando para resolvê-los, para não jogar tudo isso em cima de mim. Porque todas as frustrações, não se engane, todas as rejeições que você teve por mulheres, por homens, sei lá com o que você se relacionou, você vai jogar no teu casamento. Você vai jogar naquela pessoa que você escolheu viver, dividir. E isso é inconsciente, você não faz de propósito. Mas se alguém te tocou uma vez abusando você, você vai jogar isso para ele no teu casamento. Se você foi abusado, se você foi usado como objeto, se você foi rejeitado, tudo isso, a forma que o teu marido ou sua esposa te tocar, vai lembrar coisas do passado. E isso vai trazer um problema para o seu casamento. E que involuntariamente você não vai saber. Eu tenho casos de pessoas no gabinete que não sabiam porque quando o marido tocava pelas costas tinha tanta... se endurecia, sabe? Sei lá, estava lavando a louça, o marido chegava, a pessoa ficava tensa. E ela perguntou para Deus: Deus, por que eu fico tensa? Ele é meu marido. Depois de 7 ou 8 anos de casado, Deus mostrou para ela, mostrou uma cena quando ela era abusada, que ela não podia se defender. Pastora, mas eu estou falando de... Pastora, você está falando um exemplo de sexo, de abuso, eu estou falando de sexo consciente. Que eu quis, não tem jeito. Não tem jeito. Às vezes você tem planos para aquela pessoa, mas essa pessoa tem outros planos sobre você. E aí, quando os planos mudam, ou quando você percebe que os planos dela não são os mesmos que os seus, há ferida no seu coração. Você se sente usado, rejeitado, excluído. Não é isso que Deus tem para você. E para terminar, eu quero te falar o seguinte: não troque o seu propósito por uma proposta. Não troque o seu propósito, aquilo que Deus deu para você de precioso, por qualquer proposta. Na Bíblia nós temos vários exemplos. Esaú trocou o propósito por um prato de lentilha, por uma proposta. Você pode estar trocando aquilo de precioso que Deus tem para você por uma noite, por um momento, por 15 minutos. Nem 15. Nem 15. A coisa é tão rápida, principalmente quando não há amor, quando Deus não está no meio do negócio. O negócio é bem rápido mesmo, para ser descartável. Não troque o que Deus tem para você. Deus tem um sonho para você, Deus tem uma família projetada para você, Deus tem um futuro para você. Não se permita fazer isso. Amém? O diabo está disposto a pagar o preço que for necessário para você negociar o seu propósito, para tirar você do propósito de Deus. Se é mulheres, ele vai botar mulheres na sua frente. Se são homens, ele vai colocar, não tenha dúvida. Tudo para fazer você sair do propósito de Deus. E Gálatas 5, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante em amor. Querido, você foi chamado para a liberdade e não para viver em libertinagem. Liberdade é diferente de libertinagem. Liberdade é você saber, ter consciência. Todas as coisas me são lícitas, porém nem tudo me convém. Libertinagem, a gente faz tudo, depois a gente vê as consequências, depois a gente dá um jeitinho. A graça está sobre mim. Cuidado com isso. Eu quero convidar você a ficar de pé. Amém? Talvez depois dessa palavra você conseguiu identificar o quanto você foi usado,
para destruir pessoas, ou quanto você foi destruído na sua caminhada, na sua vida. Atitudes, pensamentos que têm destruído a sua identidade, a sua vida. Não sei se você entregou para muitas pessoas, ou se você foi abusado, ou se você tem mantido a sua virgindade de forma difícil. Eu não sei. Mas eu sei uma coisa: Deus escolheu você para fazer uma nova história. Amém? Deus escolheu você para fazer um futuro novo na sua vida, para sua família, e vai começar através de você. Amém? As promessas que o diabo faz, elas são vazias, elas não têm fundamento. Mas as promessas que Deus faz sobre você, elas são eternas. Elas são capazes de mudar a sua identidade, de dar um futuro. Amém? É normal diante disso você se sentir envergonhado. Quantas vezes, eu vou falar de mim, eu fiquei envergonhada diante de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: na presença de Deus, Ele é capaz de restaurar todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas. E eu não quero orar por essa noite sobre pecado de sexo, quem transou, quem não transou, não. Eu quero orar com você sobre a sua identidade, sobre saber quem você é em Cristo Jesus, em saber em quem você é, descobrir. Senhor, me ajuda a descobrir quem eu sou em Cristo. Eu preciso do Espírito Santo de Deus me guiando, me fortalecendo. Tem sido tão difícil para mim viver íntegro no meio do meu trabalho, no meio da minha faculdade, no meio da minha família. As seduções, o pecado tem me convidado todos os dias. Mas, Senhor, eu tenho escolhido andar na Tua presença. Por isso me ajuda, Senhor. Jesus pode escrever a sua história de novo, amém? E se você quer que Jesus escreva a sua história, vem aqui na frente. Eu quero ministrar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que Ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era o que eu mais tinha em mim. Mas olha o que Ele fez comigo. No olhar eu carregava um pouco de morte, e a minha festa era tão vazia de sorriso. Quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que Ele fez comigo. Jesus quer escrever uma nova história na sua vida. Jesus quer preencher o vazio que há no seu interior. O vazio que tem feito você se submeter a coisas erradas para ser aceito. Ele quer preencher esse vazio. Eu quero orar com você. Eu quero convidar você a ter ousadia e tomar uma atitude hoje. Chega! Assim como os marinheiros tiraram Jonas, Senhor, do navio, que homens e mulheres aqui nesse lugar tenham a coragem de dar um basta. Basta, Pai, para as práticas erradas, para os pensamentos errados, pensamentos destrutivos de pornografia, pensamentos, Senhor Deus, de usar a pessoa como objeto. Oh, Espírito Santo de Deus, revela, Senhor, a identidade que o Senhor forjou para cada um deles. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, o próprio Deus, venha agora nessa noite, nesse momento, preencher o coração vazio. Senhor Deus, dá água para o sedento, Senhor.
aquele que tem buscado, Senhor Deus, em outras fontes, em fontes estranhas, a plenitude de vida. Pai, eu oro para que o Senhor venha se revelar a ele, Senhor, em nome de Jesus. Quando o teu Espírito chega, Senhor, preenche o vazio que há no nosso interior, que haja arrependimento. O Espírito Santo não pode agir se não houver arrependimento no meio das mentes e nos corações. Que haja um arrependimento genuíno da desobediência a Deus, da desobediência aos princípios de Deus. Senhor, e que haja um eis-me aqui nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Um dia eu já cansado, eu disse: Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade. E Ele me chamou de filho. Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei. E Ele foi fiel comigo. Arrancou aquela tristeza que doía, me lavou com o seu sangue, perdoou. Minha festa agora é cheia de sorriso. Olha o que Ele fez comigo. E vai fazer assim contigo. Ele é meu melhor amigo. Viver com meu Jesus é lindo. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Eu não tinha nada, agora eu tenho vida. Uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Junte suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. Diga! Eu não tinha nada, Agora eu tenho vida. Uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Deus quer fazer uma nova história na sua vida. Amém? Eu quero falar com você que andou pelos caminhos do Senhor, mas em algum momento da sua caminhada você quis fazer como Jonas, quis ir para o outro lado, quis ignorar o comando de Deus, mas isso só te trouxe dor, sofrimento, angústia. Se há alguém aqui nessa noite que se rende, assim como Jonas, fala: Senhor, eu quero viver essa história que o Senhor, eu sei que o Senhor tem para mim. Eu quero orar com você. Jesus está aqui, pronto para te receber. Se há alguém aqui, a oportunidade é essa. Amém? Amém? Então, todos aqui estão feitos à vontade de Deus. Amém? Quero orar com você, agradecer você que está nos assistindo. Senhor, abençoa, Pai, poderosamente. Que a essência de Cristo, Senhor Deus, esteja dentro de nós, de forma a exalar o perfume suave, Senhor. Que nós não venhamos mais a nos submeter a coisas, Senhor Deus, que nos destroem, que nos deixam sem valor para sermos aceitos. Porque o Senhor nos aceitou, o Senhor pagou por nós um alto preço, o sangue precioso, Pai. Senhor, nos lava com teu sangue, Pai. Nos
restaura e nos renova de volta. Leva-nos, Pai, para nossas casas debaixo de paz e segurança. Nos dá um momento agora de comunhão, de conversas abençoada, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. De suas forças e clame a Deus. Ele escuta o grito do seu fraco coração. E eu não tinha nada, agora eu tenho vida. Uma história nova e linda, escrita pelo dedo de Deus. Escrita pelo dedo de Deus. 2011, lindo, lindo. Escrita pelo dedo de Deus. Foi quando foi gravado.